Rádio Renovo São Paulo. Série As Palavras de Jesus. Frases e discursos do Mestre, relatadas nos Evangelhos, Livro de Atos dos Apóstolos e Livro do Apocalipse. Discorridas pelo pastor Rogério Batista no site www.radiorenovosp.com.br e no canal do YouTube da Rádio Renovo São Paulo, youtube.com/Rádio Renovo 4847. Disse Jesus: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. João 6,63. Rádio Renovo, renovando as suas forças. Muito bem, meus amigos e irmãos que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, canal do YouTube da Rádio Renovo São Paulo, youtube.com/Rádio Renovo 4847 e também através dos nossos áudios em podcast na Zenomédia e nos agregadores como Deezer, Spotify, enfim. Estamos aí com essa série de mensagens. Realmente as palavras de Jesus. Meus irmãos, é inesgotável falar sobre as palavras de Jesus. Isso não somente os seus discursos em si, mas também até mesmo as suas frases, as suas palavras nas suas conversas com os seus discípulos e até mesmo nos seus embates com os religiosos, fariseus, saduceus, escribas, enfim. Tudo que foi dito pelo Senhor Jesus vale a pena mencionar e também discorrer. E Deus ele vai nos dando a orientação para falarmos acerca desses assuntos. Nós agora estamos dando prosseguimento ao Sermão da Montanha. Já falamos aqui sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já falamos sobre Mateus 5,4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E agora estamos falando sobre o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Muito interessante, meus irmãos, nós abordarmos esse assunto, o qual foi uma das frases do Senhor Jesus daqui no Sermão da Montanha, falando sobre as beatitudes, falando sobre as bem-aventuranças. E é muito importante a maneira que o Senhor Jesus ele trata essas bem-aventuranças, porque aos nossos olhos nós entendemos que bem-aventurados é por um prisma, e Jesus ele fala que bem-aventurados é por outro prisma, ou seja, para nós, ser um bem-aventurado é uma pessoa bem-sucedida, não é mesmo? Quando falamos, nossa, bem-aventurado é o quê? Uma pessoa bem-sucedida. Já para Jesus, o bem-aventurado é uma pessoa feliz. Só que essa felicidade, ela não necessita de atributos físicos e prósperos no que nós entendemos do que é, o que consiste a felicidade, porque para nós a felicidade em si, ela consiste em ser uma pessoa realizada, entendeu?
Só que no prisma de Jesus, uma pessoa realizada não quer dizer propriamente que é uma pessoa bem-aventurada. Porque ele citou aqui, uma pessoa pobre de espírito é bem-aventurada. E nós entendemos que uma pessoa bem-aventurada, isso na nossa ótica humana, que uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa autossuficiente, não é mesmo? Pelo menos é isso que o mundo prega, que nós devemos ser autossuficientes, que nós devemos confiar em nós mesmos, entendeu? Fazer tudo que estiver no nosso alcance, é isso que o mundo fala. Aí Jesus já vem na contrapartida disso, falando que bem-aventurado é aquele que se humilha a Deus, quem é pobre de espírito. Eu até falei numa outra ocasião sobre ser pobre de espírito, não quer dizer que a pessoa tem que ser um miserável. Não, uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que reconhece a sua fragilidade espiritual, reconhece que por si só não consegue pelos seus próprios atributos e confia totalmente no Senhor. É isso que o Senhor Jesus fala que é uma bem-aventurança. Da mesma sorte, ele fala que felizes os que choram, né? Bem-aventurados os que choram. É um paradoxo, porque para nós a felicidade está na alegria, a felicidade está na satisfação. Para nós a felicidade está na autossatisfação, para ser sincero, entendeu? Então, vocês podem entender que realmente é muito diferente a maneira que entendemos o que é as bem-aventuranças e a maneira que Jesus ele aborda esse assunto. Bom, agora lá vem o Senhor também nos confrontando, dizendo que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha só, a mansidão é algo interessante, meus irmãos, é algo interessante, porque até mesmo na história do Israel antigo, para herdar a terra, deveria ser com homens valorosos, corajosos, exércitos forjados pelo Senhor, que iam para a batalha e venciam seus inimigos e conquistavam a terra. E até temos exemplos, muitos exemplos acerca disso. Olha só, nós temos um exemplo aqui, meus amados irmãos, e muito interessante, que fala aqui em Juízes. Olha só, que coisa interessante. Eu quero ler aqui esse texto falando de Juízes, no capítulo 11, acerca de Jefté, para vocês entenderem a diferença daquela época e o que o Senhor Jesus ele está querendo nos ensinar, que quem vai herdar a terra são os mansos. Mas vamos entender isso aqui, vamos lá, olha só. Juízes 11, a partir do versículo 12, enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? Olha só, a terra que eles haviam conquistado, a terra de Canaã, que Deus deu em possessão a todas as 12 tribos de Israel por intermédio de Josué. Beleza? Até aí vocês sabem que Moisés ele foi o grande líder que conduziu, que tirou o povo do Egito, conduziu-os pelo deserto. Verdade é que muitos caíram no deserto, e mesmo assim Moisés ele conduziu esse povo até onde pôde. Ao entrarem em Canaã, foi por intermédio de Josué, porque por causa da rebeldia do povo, até o próprio Moisés foi impedido por Deus de entrar na terra prometida. Bem,
Aqui vemos o livro de Juízes, que é um livro muito pesado, um livro que realmente é muito conflitante por causa da interação de um Deus santo e poderoso e justo ter que interagir com pessoas tão más que são os homens daquela época. E está falando dos seus filhos, né? Os filhos de Israel. E aqui fala sobre Jefté, que ele era um varão valoroso, porém filho de uma prostituta. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos e andou afastado deles, até que os amonitas, eles resolveram reivindicar aquela terra o qual eles estavam. Eles foram reivindicar algo que eles diziam que era deles. Para vocês verem aqui, olha só o que Jefté falou no versículo 12. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Amon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-ma, pois, agora em paz. Ou seja, me dê de volta a terra, aí eu deixo vocês em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Edomitas, o rei dos Moabitas, o qual também não quis. E assim Israel ficou em Cádiz. Olha só, eles não permitiram passagem, simplesmente não permitiram passagem do povo de Israel. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol até a terra dos Moabitas, e alojou-se da além de Arnon, porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Olha só, Jefté, ele estava lembrando o rei dos Amonitas de como foi o acontecido e por que Deus resolveu dar-lhes aquela terra. Olha só. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe: Israel, deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Eu só quero passagem, não quero nada aqui, só quero passar pela sua terra. Porém Seom não se fiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. Olha só, era só para deixar passar, mas o que ele fez? Seom e os amonitas, eles foram contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel. Entendeu? Olha só, quem deu foi Deus. Nós tomamos posse porque Deus deu. E se nós não tomar posse, nós seremos punidos por isso. Entendam isso aí. Olha só. Vamos lá. O Senhor Deus de Israel deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra.
E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do povo de Israel. E os possuirias tu? Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Se Deus deu, você não vai possuir? Olha só, não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Vocês entenderam aqui? Jefité ele falou, olha, os nossos pais, eles pediram para passar pelos seus termos pacificamente. E o que o seu rei fez? Ele não só não permitiu que passassem, como também os desafiou e foi para cima de Israel. Sendo assim, aquilo que nós pedimos apenas como que deixasse passar a gente, o Senhor Deus entregou na nossa mão. Porque quando vieram, Deus entregou o seu rei, entregou o seu povo em nossas mãos e nós desapossamos a sua terra por causa da sua arrogância, por causa da sua altivez. Então o nosso Deus, ele foi conosco nessa batalha. E agora, não fomos nós que conquistamos, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que nos deu por causa da sua promessa. E por causa da rebeldia de vocês, Deus nos deu. E Jefité ele fala algo muito interessante aqui. Ele diz, e o seu Deus aí, o Quemos, se ele lhe der as terras, tu não possuirias? Olha só o desafio de Jefité, porque Jefité sabia que não existe outros deuses, não existe algum Deus que possa tirar, desapossar uma nação para dar a outra, a não ser o Deus de Israel, porque os outros não existem, entendeu? Então Jefité ele foi ousado quando ele falou, olha, não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor, né? Com todas as letras maiúsculas. Nosso Deus, olha só. Não possuirias tu aquele que Quemos teu Deus desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor, nosso Deus, desapossar de diante de nós. Então, naquela ocasião, os amonitas perderam a batalha para Israel por mão de Jefité, porque o Senhor era com Jefité. Vocês entenderam aqui o princípio? Jefité não quis tomar coisa nenhuma, muito pelo contrário. Os amonitas, por vingança, tentaram tomar a terra que eles achavam que era deles, de volta. Então, Jefité falou, olha, se Quemos ele é poderoso, seu Deus é poderoso, ele vai desapossar a gente e vocês vão ficar com a terra. Cadê Quemos? Da mesma sorte, meus irmãos, 2 Crônicas no capítulo 20, falando sobre o rei Josafá, também ele lembra algo muito interessante, porque 3 nações, elas vieram contra o reino de Judá. E eram quem? Mais uma vez, os amonitas, os moabitas e os edomitas, os da montanha de Seir. Eles vieram contra o reino de Judá, 3 nações de uma vez. Então, Josafá, o texto nos diz aqui no capítulo 20 que ele temeu o que viria afrontá-lo, mas ele pôs-se a buscar o Senhor, a atitude de quem é manso,
Entendam. Olha aí a chave. Atitude de quem é manso. Olha só, capítulo 20, no versículo 3, diz assim: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum, olha só, em todo o Judá. Por quê? Porque vinham 3 nações contra eles. E quando ele apregoou um jejum, ele se humilhou ao Senhor juntamente com os moradores das cidades de Judá. Todos unanimemente buscaram o Senhor, para que, através da sua humilhação, lembra-se, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha só, Josafá, ele, não somente ele, mas todo o Judá se colocou em jejum, em oração, para que Deus os livrasse dos seus inimigos. E Josafá, ele faz uma oração a Deus, não que ele está querendo cobrar de Deus alguma coisa, não é uma oração ousada, mas é uma oração que ele fala: Senhor, tudo isso que nós temos foi o Senhor que deu. Olha só, meus irmãos, que coisa forte. Tudo isso que nós temos foi o Senhor que deu. Então ele diz aqui, olha, versículo 5, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Olha só, porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra? Lembra-se? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Entendeu? Foi Deus que deu. E eles creram na promessa de Deus. E aqui Josafá, vindo aquele grande problema, 3 nações contra ele, o que ele fez? Ele se pôs a orar e falou essas palavras, né? Ele falou: porventura, ó Deus nosso, não lançastes, não foi o Senhor que lançou fora os moradores dessa terra, de diante de teu povo Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Olha só, e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao nome do Senhor, ou seja, os mansos, aqueles a quem o Senhor escolheu, eles receberam a terra e edificaram um templo ao Senhor, entendeu? Para reverenciar o Senhor. Então, meu irmão, era inevitável a vitória do povo de Judá, porque eles honraram ao Senhor. Olha só. E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel. Lembra-se que Jefté falou para os amonitas? É a mesma coisa aqui. É interessante demais esse texto, irmãos, porque eles não permitiram que Israel passasse. Israel só queria passar, mas por causa da arrogância deles, o Senhor deu essas terras em nossas mãos. E aqui ele diz aqui, olha só: e agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Olha só como meu Deus, eu estou surpreso agora. Eu estou surpreso porque eu não fiz
um estudo prévio disso aqui. Olha como os textos eles se correlacionam. Olha que maravilha. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso porque Ele faz com que a própria Bíblia interprete a própria Bíblia. Que maravilha, que maravilha. Olha só que Ele falou aqui. Oh, glória a Deus, que maravilha. Olha só. Eis que nos dão pago vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Completando aqui o que ele falou. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, aí depois você vai ver o que aconteceu, vocês verão o que aconteceu nesse texto. É só continuar lendo 2 Crônicas 20:20 e vocês vão ver o que o Senhor fez. O que o Senhor fez com aquelas 3 nações. 3, não era uma, eram 3 nações, era uma grande multidão que veio contra Judá e vocês vão ver o que o Senhor fez ali com eles, entendeu? E deu a posse da terra para o rei Josafá. Não somente a posse da terra, mas os despojos da guerra. É só ver lá, tá bom? Salmo 115, ele diz assim, Salmo 115, verso 16: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Quando nós entendemos isso aqui, que Deus, ele é dono dos céus e da terra, não, dono dos céus, os céus dos céus são do Senhor. Ele deu a terra aos filhos dos homens, não para que os homens fossem donos da terra e ele está fora dessa equação. Não, na verdade a palavra de Deus diz que do Senhor é toda a terra e a sua plenitude, entendeu? Mas é interessante, meus irmãos, que ainda que a humanidade seja cheia, que haja governantes por todo o mundo, cada um defende os seus termos, mas há algo que Deus prometeu para nós. É interessante aqui, irmãos, que nós temos que entender o que o Senhor Jesus falou. Porque aqui, né, o Salmo, ele diz, né, que os céus são os céus do Senhor. A terra ele deu aos filhos dos homens para que os homens, eles dominassem a terra mesmo. Porém, Deus, ele deu aos seus amados, Deus, ele deu àqueles que o amam. E eu quero que você entenda, por mais que as pessoas falem, nesse mundo nada mais presta, esse mundo não tem nada a oferecer. Realmente, esse sistema mundano não tem nada a nos oferecer. Esse sistema, o qual o príncipe desse século, como está em 2 Coríntios 4:4, realmente esse sistema não pertence ao povo de Deus. Porém, a promessa para mim e para você que amamos o Senhor é que nós herdaremos a terra. É interessante. E essa terra é um resultado final da nossa batalha aqui na terra. É o resultado final da nossa perseverança para o Senhor. Mais uma vez aqui, Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, isso é tão verdade que em Apocalipse no capítulo 21, fala assim: E vi um novo céu e uma nova terra. Vocês entenderam? Olha a terra que nós vamos herdar. Um novo céu, e aqui diz, e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha só, 1 Coríntios capítulo 2,
no versículo 9, se eu não me engano, 1 Coríntios 2:9, fala que aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para quem? Exatamente. Para aqueles que o amam. Deixa eu só conferir se é isso mesmo, né, irmãos? Porque eu não quero falar coisas que não estão na Bíblia. Vamos lá, só para deixar bem claro aqui. 1 Coríntios 2:9, exatamente. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Maravilha! Aqui nosso amado apóstolo Pedro. Rapaz, eu gosto demais de Pedro, hein? Gosto demais desse apóstolo. Ele nos define, né? Porque nós somos muito parecidos com ele, né? E Pedro, ele fala aqui, olha só. Irmãos, para terminar, olha só, para terminar. 2 Pedro capítulo 3, ele fala assim, mas amados, 3:8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Então nós podemos ver que diferentemente das testemunhas de Jeová, que acham que a terra vai ser... para eles vai sobrar isso aqui. Se der certo, eles vão ficar aqui com a terra, porque nós não ficaremos nessa terra, porque ela será queimada. Os elementos se desfarão, diz Pedro. Pedro, ele fala que tudo aqui vai se acabar, meus irmãos. Mas há um novo céu e uma nova terra, conforme foi aqui em Apocalipse 21:1. Nós podemos entender que ele corrobora essa ideia exatamente quando ele fala que quando o Senhor Jesus vier, e aí ele julgará todas as coisas, todos os homens, levará o seu povo comprado pelo seu sangue. Então, quando ele fizer isso, todos os elementos eles se desfarão. Olha só. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Olha só o que ele continua dizendo. Mas nós, segundo a sua promessa. Qual promessa? Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha só, mas nós, segundo a sua promessa, aguardando novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Isso é o que está reservado para todos nós, meus irmãos, confirmando as lindas e maravilhosas palavras do nosso Mestre, aleluia, o Senhor Jesus, que diz que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tudo isso está reservado para nós que amamos o Senhor. Então, seja uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa não é uma pessoa covarde. Entenda isso, não é uma pessoa covarde, mas é uma pessoa que confia totalmente no Senhor, porque não é pela nossa própria força, mas é pela virtude do Espírito Santo que conquistaremos todas as coisas. Meus irmãos, confie no Senhor verdadeiramente, que Ele verdadeiramente, Ele
nos dará a terra. Amém? Muito obrigado, meus queridos, e até o próximo versículo, que falará assim, da seguinte forma: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Meus amados, muito obrigado e até a próxima oportunidade, no nome santo do Senhor Jesus. Muito obrigado. Aleluia. www.radiorenovosp.com.br Rádio Renovo São Paulo, operando pela web através das plataformas Rádiosnet, Rádioscast, Facebook e YouTube.